Olá, professores, tudo certo? Vamos seguir aqui com a nosso projeto, né, de vídeos curtos sobre metodologias ativas aqui na nossa segunda temporada. A primeira, né, voltando a lembrar, a primeira temporada foi sobre ferramentas digitais e agora que essa segunda temporada a gente está falando de metodologias ativas. E hoje a gente vai falar de uma muito interessante que chama rotação por estação. É uma metodologia ativa que pode ser aplicada também no presencial, mas que ela é feita especialmente, ela é pensada, né, planejada especialmente para EAD, que nos permite estar em várias plataformas ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre ela. Qual que é a principal ideia, né, da rotação por estação? É dar essa dinâmica de circuito, né? Dar uma dinâmica de jogo, de que você vai entrar em um caminho e que tem, né, as etapas e que tem o objetivo final. Então dá esse sentido de um circuito, né, de um caminho, de uma coisa que você precisa percorrer. Outra ideia, né? Diferentes ambientes que vão dar um tom dinâmico para a aula. Então, essa movimentação entre diferentes ambientes e plataformas dá aquela sensação da aula passando rápido, né? Uma sensação agradável e dinâmica. E também traz a diversidade de tarefas, né? Então, em cada estação, em cada momento, em cada ambiente, a gente vai estar fazendo uma coisa diferente. Então, a gente também sente essa diversidade de ações e atividades, tá? E o aprendizado, né, dentro dessa metodologia, ele vai se dar com o movimento e com cada tarefa exigindo uma estratégia diferente. Então, é o que a gente falou ali em cima, né, essa diversidade de pensamento e essa dinâmica de movimentação entre várias estratégias, várias tarefas, vários modos de fazer e de pensar, né? Qual que é a primeira etapa, então, pessoal, para fazer uma rotação por estação bem feita, né? A primeira etapa é a mais importante e a mais difícil, que é planejar esse circuito. Então, para entrar numa aventura de uma rotação por estação, a gente tem que prestar muita atenção no nosso planejamento do circuito, né? O que vai ser esse caminho, o que vai ser esse circuito, o que vai ser o objetivo final dessa caminhada, né? Então, esse planejamento inicial, esse desenho é a primeira etapa. Na segunda etapa, o que a gente vai fazer? Definir um momento da aula para fazer essa introdução e a exposição do desafio. Então, acho que não precisa ser bem um momento da aula, pode ser também um momento assíncrono, né? Mas onde a gente introduza a metodologia e explique, né, exponha o que é o caminho, o que é o circuito, o que é o desafio e onde, em que momento que ele vai efetivamente acontecer, né? Onde ele vai ser executado. A terceira etapa é então separar esses grupos, né? E colocar então cada grupo, cada grupo mesmo de estudantes nas diferentes ambientes, nas diferentes estações, nas diferentes plataformas, né? Então no presencial isso dificulta um pouco, a gente está com um grupo em cada lugar. Na EAD isso é mais fácil, né? A gente tem várias plataformas que a gente pode criar ambientes em que os alunos vão ficar e onde eles vão trabalhar em determinada tarefa, certo? Então, a gente tem essa vantagem aqui dentro do EAD, né? E por último, fazer o processamento, né, do circuito. Então, cada grupo, cada comunidade ali está num ponto do circuito e eles vão fazendo a rotação, né? Rodando entre eles, de modo que todos os grupos e todos os estudantes passem por todas as etapas do circuito, né? Então, é algo muito legal porque eles conseguem passar pela etapa sem efetivamente ter contato com quem já passou. Então não tem essa questão do spoiler, né? Então cada um vai passando pelo circuito na sua vez e depois pode trocar a experiência geral, né? Como foi de uma forma geral passar pelo circuito e não só focar em cada etapa, certo? Então aqui também tem uma citação da Roberta Firmino aqui sobre essa atividade.
ela fala que é desafiadora porque demanda um bom planejamento por parte do professor, mas que ao mesmo tempo é encantadora, né? Porque no decorrer da atividade é possível perceber o envolvimento dos alunos nesse processo. Então, você, né, enquanto professor mediador, você consegue ir acompanhando a passagem de cada grupo por esse circuito e a elaboração das tarefas, né? Então é muito legal estar na figura do professor dentro desse método, tá? E uma palavra principal, um termo que pode definir a metodologia para mim seria movimentação. Então, dinâmica, né? O aluno ele está em diversas plataformas e fazendo diversas tarefas num mesmo momento, num mesmo período, né? Então é bastante interessante para dar essa dinâmica e movimentar os alunos, beleza? Então pesquisem aí mais sobre a metodologia e um abraço até o próximo vídeo.